vou responder para o meu amigo Paulo Silas, para o meu Paulo, gente, vocês são adultos, são pessoas educadas. Nós estamos em uma assembleia, não dá para também ficar com picuinha uma hora dessa. Eu quero explicar para o Paulo Silas duas coisas. Primeiro a questão do pessoal da arquibancada. Vocês talvez, poucos associados, perceberam que para a cooperativa construir os apartamentos no preço que a gente constrói hoje, né, a gente tem que cortar muitos gastos, muitas despesas. Haja visto muitas pessoas que chegam e dizem: pô, cooperativa, com esse empreendimento, o escritório da cooperativa é esse aqui. Nós podíamos, e vocês talvez, alguém conheceu aqui a Policop, aonde chegou a ficar com um prédio inteiro, lá na Avenida São João, para aquele lado, um prédio inteiro. Tudo isso sai da onde? Sai do empreendimento de vocês. Não vamos dizer, desculpa, não estou enrolando, eu quero explicar para que vocês também saibam, do lado de cá, a preocupação que tem com também a gente economizar. Né? Podia ser muito para nós, muito confortável para eles, alugar, que nós não temos esse equipamento, as cadeiras, alugar cadeiras gera um pouquinho mais de despesa, né, para o próprio grupo de vocês. Mas também há, da parte do ginásio, uma exigência da parte do ginásio que não se coloque muita gente aqui dentro e muitas cadeiras para não danificar o piso, essa coisa. Então, há uma exigência também muito para eles. Né? Então, além de tudo, tem essa coisa. Na questão de nós pagamos a obra e quando faltar dinheiro, nós vamos pôr o dinheiro, não vejo problema nenhum. O que acontece nessa coisa quando falta o dinheiro, nós vamos dizer para vocês: faltou dinheiro. Aí, vamos fazer uma assembleia e vamos buscar esse dinheiro. Enquanto isso, a obra sofreu um atraso. Então, o que a gente tem feito foi sempre assim: olha, vamos determinar, vocês se programam, sabem quantas tem, quantas parcelas vão pagar. A questão mas a cooperativa deve estar fazendo as coisas e documentos da cooperativa, eu convido vocês, quem quiser, pode pegar, pode formar comissão, pode buscar documentos, não tem problema nenhum. Até porque eu não sou, e nem essa diretoria, nenhum mágico para construir um apartamento daquele porte, tipo, por 150 mil valor, 850 mil reais, quando as empresas aqui do lado estão construindo 450 apartamentos daquele. Então não tenho nada a escolher. Nada a esconder. Está à disposição, coloca à disposição de você, de quem quiser, o documento que me falar, eu quero esse documento, eu vou ter. Primeiro, porque eu não compro nada sem nota, é tudo com nota, é tudo documentado. Então os documentos estão lá, gente, não tenho porquê, né, dizer para vocês: não, Deus me livre. Não existe isso. Né? Fiquem à vontade, os documentos estão todos nós não temos também aquela questão de colocar todos os grupos juntos um do outro. As contas do grupo 6, tem uma conta bancária do grupo 6, o dinheiro que vocês pagam vai para aquela conta do grupo 6, o dinheiro daquela conta sai só para pagar a despesa do grupo 6. Se nós temos 10 obras, nós temos 10 contas, 10 pastas, 10 de posição financeira diária, não tem problema nenhum, não vejo nada. Então, fiquem tranquilos, não tem esse problema. O meu amigo aqui, ele falou: mas nós estamos vendo o custo, nós estamos vendo o preço de custo, não estamos vendo quanto vale o apartamento. Não tem que se basear, não é de repente a gente só dizer: tá, eu paguei 50, mas eu quero 300 ou 400. Então, para nós, para vocês, não adiantava nada se fosse o preço de custo e o custo hoje fosse mais alto do que o valor de mercado. Não acontece isso. Então, se é o preço de custo e o custo custa menos de 50% do valor do mercado. Então, será que tem alguém doando material para mim, para construir barato? Será que tem alguém fazendo mão de obra de graça? Gente, né? Hoje eu estou muito tranquilo, porque eu me lembro que há 4, 5 anos aí, se a gente falasse isso, falava: mas apartamento em Taboão tem que ser barato. Mas hoje nós temos construtoras em Taboão, construindo apartamento em Taboão, e o apartamento não é barato. Então dá para comparar, dá para vocês comparar tranquilamente, fiquem tranquilos, documentação a hora que quiser, não tenho nada a dizer, a escolher, me procure se quiser,
me procure se quiser, eu tenho os documentos, tá, você quer isso daqui, e acabou. Não vejo motivo de tanta coisa, se vocês verem que, para mim, seria muito complicado, e confesso para vocês, até ficava meio receoso se eu estivesse subfaturando. Mas se eu subfaturasse os materiais, a obra não ficava no custo, não seria esse. Então, podem ter certeza, aonde vocês forem, se quiser cópia de nota fiscal, você pegue, você vai no fornecedor e pergunte: olha, esse material, se você, olha, tem outra coisa, se conseguirem o material mais barato, indique o fornecedor de vocês. Se for o mesmo material, pode dizer: olha, a Prígio comprou o tubo da Tigre de uma loja tal, mas o meu amigo tem um depósito que vende mais barato o tubo da Tigre, sem problema nenhum, eu compro o tubo da Tigre. Ah, concreteira, o concreto está mais barato, eu compro o mais barato, não tem problema nenhum. E eu tenho certeza absoluta, que vocês não vão encontrar uma nota que diga: eu consigo 5 ou 6 ou 2 ou 10% mais barato em outro lugar. Isso eu falo com certeza, porque quem compra os materiais, todos os materiais da cooperativa sou eu. Quem faz o fechamento sou eu. Vocês não vão, e eu forneço as notas, qualquer empresa que vocês quiserem, vocês não vão encontrar uma empresa que diga: o Aprígio compra meu, mas eu tenho que dar uma caixinha para ele. Porque se ele me der uma caixinha, ele vai jogar na nota, ele vai jogar no material. E se ele jogar no material, o material vai ficar mais caro. E vocês vão chegar e dizer: ah, olha, eu compro mais barato. Não consegue, porque para comprar os materiais, eu tenho um grupo que faz as cotações e depois a gente está lá, desconto, pedir desconto, e se fecha com o mais barato. Eu não tenho só aquele fornecedor. Não tem. Nós temos aí vários fornecedores que dizem: eu nem boto mais para a cooperativa, porque a cooperativa, ela me faz, manda orçamento, eles choram, faz leilão, segundo eles, faz leilão e depois não compra da gente. É porque eu compro sempre mais barato. As outras empresas que eu compro, são 3 fornecedores, e eu compro de um ou do outro, eu compro da primeira empresa, da segunda, da terceira, só são 3. São os elevadores, só tem 3. Mas vocês percebem que nem mesmo assim nós não temos em todos os prédios a mesma empresa. Por quê? A cada cotação, a cada prédio, eu faço uma nova cotação e eu vou comprar do que vai mais barato. Aí você vê: puxa, esse elevador era bom pra caramba, da hora, é óbvio, né? Eu comprei do outro, por quê? Porque está mais barato. Mas são 3 empresas idôneas, são empresas boas. Então, fiquem tranquilos, não tenho dificuldade nenhuma de continuar, inclusive como está o contrato, não tenho dificuldade de fazer o contrato. Não tenho dificuldade de se falar: ah, mas vamos adiar a Assembleia, também não. Não tenho dificuldade de falar: quero ver documento, também não tenho. Façam o que vocês quiserem, o que achar melhor. Está à disposição de vocês da Assembleia, que são vocês o dono do empreendimento, são vocês, como disse na Assembleia, e quero pedir desculpa até pelo Hélio, porque não é fácil, Paulo, você sabe disso, a gente percebe, né, o seu jeito, a sua educação, mas a gente percebe o nervosismo quando de repente, né, então eu peço desculpa pelo Hélio, porque também não é fácil, às vezes, né, um fala, outro fala, e você, né, a gente acaba ficando irritado, tá? E peço até desculpa para vocês também pela Assembleia. Não, mas você sabe que é... Eu quero pedir desculpa a todos vocês e à diretoria, mas eu, como cidadão, às vezes nós temos que reivindicar. Eu quero, inclusive, agradecer, porque eu vou me colocar no meu lugar lá fora com os associados, porque nós estamos representados aqui, né? E, inclusive, eu não tinha escrito, mas esse rigor da inscrição, isso nunca deve haver. Agora você está chegando ao consenso, suspenda, nós vamos analisar tudo e nós vamos decidir quanto e como nós queremos pagar os nossos apartamentos.